O meu nome é Centeno e eu quero saber por onde anda Madeleine McCann. Words cannot describe the anguish and despair that we are feeling as the parents of our beautiful daughter Madeleine. Please, if you have Madeleine, let her come home to her mummy, daddy, brother and sister. O desaparecimento de Maddie McCann é um dos casos de desaparecimento de crianças mais falado no mundo. Neste vídeo, irei analisar os caminhos de investigação, tentando perceber o que realmente se passou. Madeleine Beth McCann, uma menina de 3 anos, cabelos loiros e olhos azuis. Fruto de uma inseminação artificial, Maddie McCann foi uma filha bastante desejada. No entanto, uma filha desejada não é sinónimo de uma filha amada e feliz. Kate Healy admitiu em várias entrevistas que a filha era um entrave na realização de diversas tarefas domésticas e que só as conseguia fazer com a presença do marido. Kate estaria emocionalmente exausta antes das férias. Se com uma filha se tornava difícil realizar a sua vida doméstica, com mais 2 gêmeos, tudo se complicava. No dia 3 de maio, Maddie voltou com a mãe para casa depois de ter acabado o seu dia na creche no Aldeamento Ocean Club na Praia da Luz, em Lagos. Por volta das 20 horas, os pais da criança deixam a Maddie a dormir juntamente com os seus irmãos gêmeos e vão jantar no restaurante Tapas, perto do apartamento 5A, no Ocean Club. Porém, às 22 horas, Kate McCann vai ao seu quarto, ao quarto da sua filha, que estava a dormir com os seus irmãos gêmeos, e vê que Maddie não estava lá. E aí começa o caso Maddie. Police in Portugal are searching for a 3-year-old British girl who's thought to have been abducted from her bed. Madeleine McCann was on holiday with her family in a resort apartment on the Algarve. Her parents were having dinner a short distance away and they discovered she was missing when they checked on the room. Os 9 adultos que compunham o grupo ficaram alerta. No momento de pânico, dirigiram-se todos ao apartamento. Acreditava-se até então que Maddie tinha sido raptada. A Guarda Nacional Republicana foi mobilizada e as buscas foram iniciadas. Os pais de Maddie mostravam desespero e, juntamente com os seus amigos e com vários civis, decidiram ajudar a polícia, porque havia apenas um objetivo: encontrar Madeleine McCann. A Polícia Judiciária entrou em ação porque um caso como este não era fácil de ser resolvido pela Guarda Nacional Republicana. A Polícia Judiciária de Portimão entrou em ação e, perante o pouco que se sabia, a investigação debruçou sobre 3 hipóteses. A primeira, um rapto para tráfico de órgãos, tráfico de crianças. Segunda, um rapto seguido de homicídio. Ou terceiro, um homicídio com a ocultação de cadáver. No decorrer da investigação, todo o grupo foi sujeito a interrogatórios na Polícia Judiciária de Portimão. Jane Tanner, uma das integrantes do grupo, diz ter visto por volta das 9h20 um homem com uma criança ao colo a descer a rua, uma das ruas. Jane Tanner, naquela noite de breu, conseguiu descrever a forma como o homem estava vestido, descreveu o rosto. Perante o depoimento de Jane Tanner, depois de ter dito à Polícia Judiciária como é que aquele homem era, foi divulgado um retrato robô que, a meu parecer, foi ridículo aquela divulgação, porque as informações dadas por ela eram muito poucas e, perante aquela situação, aquele retrato robô que parecia aquilo que nós sabemos, foi ridícula porque não era nada conclusivo, ninguém ia encontrar ninguém com aquele desenho. Mas lá está, foi publicado e, passados uns tempos, houve outro retrato, mas que falarei mais tarde sobre o assunto. Após a ocorrência dos factos, foram levantadas suspeitas sobre um homem, Robert Murat, um homem que vivia a cerca de 100 metros do apartamento 5A, onde Madeleine McCann foi vista pela última vez. As suspeitas surgiram após a publicação de uma reportagem de uma jornalista inglesa que comparava o comportamento de Robert Murat com Ian Huntley. Ora, Robert Murat era fluente em português e inglês e ajudava a polícia no que tocava a traduções. Como tal, essa jornalista sentiu que Robert Murat estava muito próximo da investigação e resolveu comparar o comportamento dele com Ian Huntley. Como a Polícia Judiciária investigava todas as notícias que saíam sobre o caso, e então resolveram fazer um interrogatório a Robert Murat, e Robert Murat foi investigado e havia uma chamada telefónica que coincidia
com o horário em que Madeleine foi dada como desaparecida. A chamada foi feita com Sergei Malinka, um russo que vivia em Portugal, que tinha uma espécie de uma loja de informática. A Robert Murat levava os seus computadores para lá, caso tivessem vírus, caso estivessem estragados, porque Robert Murat tinha acesso a vários computadores porque ele tinha uma empresa de imobiliária. E Robert Murat foi constituído arguido depois de Jane Tanner e outros dois integrantes do grupo, vejam bem, Jane Tanner e outros integrantes do grupo levaram a que Robert Murat fosse constituído arguido. Jane Tanner chegou a uma conclusão, que Robert Murat era o homem que ela tinha visto a descer aquela rua, com uma criança ao colo. Os outros dois integrantes do grupo chegaram à conclusão que tinham visto Robert Murat a vigiar a zona do apartamento 5A, porque rondava aquela zona. Ora, tendo em conta que Robert Murat morava a 100 metros do apartamento 5A, acho que é bastante normal ver aquele homem a deambular, a passear, a fazer o que quer que seja por aquela zona. Um homem que tinha boas intenções, que foi constituído arguido porque se foram levantadas suspeitas por uma reportagem, pelos média, e porque subitamente alguém se lembrou que era aquele homem que tinham visto. A Jane Tanner foi revelando mais pormenores sobre a suposta pessoa que viu, e o retrato que foi feito em nada, mas nada, se compara a Robert Murat. São pessoas completamente distintas. Aquele desenho em nada tem a ver com a figura de Robert Murat. O palco do crime foi sem dúvida o apartamento 5A do Ocean Club. O apartamento é composto por 2 quartos, uma sala de estar e uma cozinha. A análise do local do crime, em conjunto com a polícia inglesa, levou a que se chegasse a 2 conclusões. A janela, que, segundo Kate, estaria aberta quando entrou no quarto, não serviu para nada para a realização de um crime de rapto. Porquê? Não havia sinais de pisadelas na cama que estava a 40 cm da janela. Outra hipótese colocada foi a realização de um rapto conjunto, ou seja, estava um raptor que pegou na criança e outra pessoa à espera que fosse passada a criança da janela para fora, porque era impossível uma pessoa sozinha, com uma criança ao colo, conseguir passar a janela para o lado de fora sem pisar na cama, sem mexer numa cadeira ou qualquer coisa. A forma como o quarto estava arrumado começou a levantar diversas suspeitas em relação à possibilidade do raptor ter entrado no quarto e ter levado Madeleine. A forma como os lençóis da cama da Madeleine estavam colocados, o peluche inclusive, levou a que a polícia de investigação portuguesa e inglesa, porque a polícia portuguesa e inglesa estava a trabalhar em associação, colocasse a hipótese da cena de crime ter sido manipulada. O que a mim não me espanta, porque assim que foi dado o suposto desaparecimento de Madeleine, toda a gente entrou no quarto, o local do crime foi completamente devastado. No entanto, tudo parecia estar colocado de forma estratégica, a fazer parecer um crime. Os lençóis dos gêmeos não estavam colocados, ou seja, só estavam os colchões. Porquê? Tendo em conta que não tinha sido feita a limpeza, porque o local foi vedado, ou seja, tinha de estar tudo completamente como foi encontrado pela última vez. Ainda que houvesse uma grande contaminação de ADN por parte de outras pessoas que tinham entrado no quarto, quer-me parecer que aquele local foi mudado de forma a parecer que alguém tinha lá entrado. O interessante no meio disto tudo é que as únicas impressões digitadas encontradas naquele quarto foram de Kate, no sentido de abrir a janela. Ou seja, só houve uma pessoa que mexeu na janela após a data dos acontecimentos, que foi Kate McCann. A investigação de rapto começou a ser posta em causa quando ambas as polícias portuguesas e inglesas começaram a notar algumas incoerências nos depoimentos dados pelo grupo. Foi dito à GNR na madrugada de dia 4 de maio que o grupo de amigos tinha organizado um método de vigilância de forma a ir ver as crianças se estava tudo bem, se estavam a dormir ou não. Foram realizadas 2 cronologias dos factos. É interessante, porque as 2 cronologias apresentam várias diferenças. Podem ser diferenças pequenas, mas diferenças que de facto fazem a diferença. Comparando as 2 listas, percebe-se que alguns pormenores foram alterados. Na segunda lista, é dito que Matt Oldfield acompanhou Russell O'Brien pelas 21h30, quando foram ver as crianças. Perante este facto, a polícia notou que o depoimento de Jane Tanner e Matt Oldfield não batia certo, pois quando Jane viu o raptor pelas 21h20, Matt estaria dentro do apartamento dos McCann, onde diz não ter entrado no quarto das crianças, apenas olhou pela nesga da porta e viu os gêmeos. Isto concluiu que quando Matt entrou no quarto, o suposto raptor já lá tinha estado.
Segundo as linhas cronológicas, o alarme foi dado por Kate às 22 horas. Havia uma forte corrente de ar no quarto, uma porta bateu, a janela do quarto estava aberta, assim como a sua persiana. Matt Oldfield não descreveu o espaço dessa forma. Supõe-se então que o facto de terem dito que havia um método de vigilância serviu simplesmente para mostrar que, ainda que tenha desaparecido uma criança, os pais estavam atentos aos filhos, mesmo estando a jantar, estando a beber, estando a fazer o que é que seja. Numa fase inicial, os cães pisteiros da Guarda Nacional Republicana farejaram a área da Praia da Luz e nada foi encontrado. No entanto, as contradições nos depoimentos levaram a que a investigação tomasse um rumo diferente. Desta vez, procurava-se um cadáver. Os McCann referiram algumas vezes que a filha poderia já estar morta. Kate e Jerry pediram auxílio a um antigo polícia sul-africano que tinha uma espécie de uma máquina que, através de uma partícula de ADN, conseguia encontrar um ponto de junção onde estaria o cadáver. Um cadáver. Para além disso, Kate pensava saber onde é que estava o cadáver da filha porque tinha tido conversas com médiums e elas diziam-lhe mais ou menos onde é que poderia estar o corpo da filha. Portanto, os primeiros sinais de morte surgem precisamente dos pais. A polícia inglesa, que trabalhava em cooperação com a polícia portuguesa, sugeriu a utilização de cães treinados por especialistas forenses. Foi então que, a 30 de julho de 2007, Martin Grime, um veterano, chegou a Portugal com os dois cães de raça Springer Spaniel, Eddie e Killa. Eddie foi treinado para farejar odor a cadáver, ou seja, sempre que ele encontra odor a cadáver no determinado local, ele ladra. Killa trabalha em associação com Eddie, ou seja, que sempre que nos locais em que Eddie encontra o local a cadáver, Killa vai procurar manchas de sangue não visíveis ao olho humano. É de referir que estes dois cães, até à data dos acontecimentos, resolveram 200 casos. Os cães foram levados e, antes de entrar no apartamento, Eddie revelou um comportamento estranho. O próprio cão estava ansioso e não obedece às ordens do dono, o que é uma coisa estranha. O procedimento estava a ser gravado e, entretanto, foram estes os resultados. Está a gravar? Cuidado com as bocas. Eddie centra-se no chão do quarto do casal, junto ao roupeiro, e dá um alerta de odor a cadáver num latir estridente que deixou todos os presentes siderados. Porquê aqui, no quarto do casal? Mas ainda não estávamos refeitos da surpreendente indicação do cão, quando uma vez mais aquele latir estridente causou outro arrepio na espinha dos investigadores que acompanhavam o exame. Desta feita, o alerta do odor de cadáver que Eddie emitiu correspondia a um local junto a uma das paredes da sala, por trás do sofá azul, por debaixo da janela. Haviam sinais de morte no apartamento 5A. Como tal, foi questionado ao Ocean Club, aos bombeiros locais e aos antigos proprietários do aldeamento se tinha havido alguma morte naquele apartamento antes dos McCann terem ficado lá alojados. Os resultados foram negativos, ou seja, se havia odor a cadáver, aquele odor pertencia a Maddie McCann. Os McCann tinham alugado uma vivenda na Praia da Luz. A PJ dirigiu-se lá com um mandado de busca e Eddie inspecionou a vivenda. Foram encaixotadas várias roupas pertencentes ao casal, que seriam colocadas num local onde Eddie e Killa fariam a sua investigação. O presidente da Câmara de Lagos, Júlio Barroso, disponibiliza o pavilhão polidesportivo para se resolver o caso, para se proceder à investigação. Quando a polícia judiciária entrou na vivenda onde os McCann estavam alojados, encontraram alguns factos interessantes. No quarto do casal, poderia-se ver duas realidades bastante distintas.
Kate parecia viver num luto, enquanto Jerry parecia viver de uma forma bastante... Como é que eu ia te explicar? Parecia que estava tudo bastante controlado, tudo num... Não sei. Kate McCann tinha na sua mesa de cabeceira imensas fotos da filha, todas elas acompanhadas de um terço ou da figura de um santo. A Bíblia Sagrada também estava na mesa de cabeceira de Kate e podem-se ler os seguintes versículos. David disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, como ofendeste gravemente o Senhor com a ação que fizeste, morrerá certamente o filho que te nasceu. Do lado de Gerald McCann, podiam-se ver livros que eram interditos ao mais comum cidadão inglês, ou seja, eram livros que apenas a polícia inglesa deveria ter acesso. Livros esses relacionados com desaparecimento de crianças, com crimes relacionados com crianças mortas, desaparecidas e assuntos desses. Os cães continuaram o seu trabalho de auxílio à investigação e foi então que as viaturas dos suspeitos, de todos os arguidos, neste caso era só um ainda, Robert Murat, alguns membros do grupo e a viatura dos McCann, como é lógico. Todos os carros foram farejados por Eddie e nenhum deles revelou interesse ao animal. No entanto, chegando à viatura dos McCann, alugada 24 dias após o desaparecimento da criança, Eddie mostrou todo o interesse. Uns tempos depois, descobriu-se que a viatura dos McCann teve a bagageira sempre aberta. As amostras de sangue apontadas pela cadela Killa foram levadas para o Reino Unido para serem analisadas. Um cabelo foi encontrado na viatura dos McCann. No entanto, os laboratórios britânicos pareciam ignorar aquele fio de cabelo. Se aquele cabelo fosse de facto de Madeleine McCann, seria muito estranho, porque a viatura foi alugada 24 dias após o desaparecimento da criança. Se de facto estivesse lá um cabelo que correspondesse ao perfil da criança, algo tinha de ser explicado. O perfil da ADN, vindo das amostras encontradas pela cadela Killa, chegou a Portugal. De 19 alelos, 15 pertenciam a Maddie McCann, ou seja, uma correspondência de 78%. No entanto, passados uns tempos foram chegando outros relatórios relacionados com esse perfil de ADN, com essas análises dessa amostra de sangue, e os 15 elementos que pertenciam a Maddie McCann foram simplesmente ignorados, como se nunca tivessem existido. Na minha opinião, ou mostra que a técnica usada pelo laboratório não é eficaz, ou então houve uma manipulação dos resultados. Cada vez mais se percebia que Maddie tinha morrido naquele apartamento naquela noite. Perante este cenário, o casal McCann estava cada vez mais próximo de se tornar arguido no caso Maddie. No dia 7 de setembro de 2007, Kate Healy é constituída arguida por existirem fortes evidências de ter participado numa ocultação de cadáver e numa simulação de crime. A arguida, aproveitando-se do seu estatuto, não responde a um total de 48 perguntas feitas pela polícia judiciária. Gerald McCann é constituído arguido pelas mesmas razões que a esposa. No entanto, responde a todas as perguntas, negando ter participado na ocultação do cadáver da filha ou no desaparecimento da filha. No mês de setembro, o casal regressa ao Reino Unido com os seus 2 filhos. A chegada ao aeroporto foi acompanhada pela imprensa. E na Irlanda, a família Smith, como muitas outras famílias, assistiam à chegada do casal pela televisão. No entanto, são enfrentados com uma memória. A família Smith chegou à conclusão que, naquele dia, 3 de maio, viram um homem a correr com uma criança na direção oposta a que Jane Turner tinha visto. Ou seja, Jane Turner viu um homem a correr em direção ao lado direito e aquele casal viu um homem a correr com uma criança ao colo para o lado esquerdo de Jane Turner. Havia 2 depoimentos que mostravam que havia naquela altura um homem, na mesma hora, a carregar uma criança. A família Smith, ao ver o Jerry a descer com o seu filho ao colo, chegou à conclusão que o homem que viram a correr em direção à praia com uma criança ao colo era, sem dúvida alguma, Gerald McCann.
Gonçalo Amaral foi afastado de investigação e o depoimento dado pelo Sr. Smith não chegou a ser formalmente aceite. Ou seja, Gonçalo Amaral foi afastado de investigação, a tese de morte da criança foi afastada e, portanto, todas as suspeitas que caíssem sobre o casal iam por água abaixo. E então detetives privados chegaram a Portugal e delinearam trato robô, mas nunca se chegou a saber se foram mesmo os Smith que deram as descrições do homem, porque os homens eram semelhantes a Jerry, provavelmente numa tentativa de os afastar da investigação. Em 2008 o caso Maddie foi arquivado, porém em 2013, após várias conversas com o primeiro-ministro inglês, o casal McCann conseguiu retomar a investigação naquela que hoje se chama Operação Granger. Entre 2008 e 2013, quando a investigação não estava a ser levada a cabo pela polícia, os McCann tomaram medidas e, ilegalmente, trouxeram detetives espanhóis para Portugal. Como é lógico, a investigação feita por esses detetives foi inconclusiva. Nos meses de maio, sempre que há o aniversário do desaparecimento da criança, é encontrado um suspeito que é apenas divulgado pela imprensa inglesa e depois, posteriormente, o resto da imprensa mundial divulga. Desta vez, em 2019, foi encontrado um homem alemão preso por crimes de pedofilia, mas não se sabia ao certo se o homem estava em Portugal sequer na data dos acontecimentos. Já foi dado como suspeito. Ou seja, não sei se é Nossa Senhora de Fátima, porque até é no mês de maio, ou então é puramente coincidência serem divulgados suspeitos na data de aniversário do desaparecimento da criança. Foram gastos aproximadamente 14 milhões de euros, 13 milhões de libras, na investigação do desaparecimento de Maddie. Continua-se a andar atrás de uma tese de rapto. Agora, subitamente, os pais já acham que a filha está viva. Fazem-se analogias com o caso de Joana. A meu ver, a criança está morta. E, tal como Gonçalo Amaral, eu acredito nas 5 conclusões a que ele chegou. A menor, Madeleine McCann, morreu no apartamento 5A no Ocean Club na noite de 3 de maio. Houve simulação de crime. Kate, Healy e Gerald McCann são suspeitos no envolvimento da ocultação do cadáver da própria filha. A morte pode ter sobrevindo de um trágico acidente. De qualquer maneira, existem indícios de negligência e falta de segurança para com as crianças. Perante todas estas conclusões, devo referir que uma testemunha afirma ter falado com Gerald McCann na noite em que Maddie foi dada como desaparecida, por baixo da janela da sala, onde estava, se bem se recordam, aquele sofá. Maddie, provavelmente ensonada, porque foi dito pelo avô da criança, pai de Kate, que Kate medicava os filhos com Calpol, uma substância, um medicamento com um efeito sedativo que se dava às crianças para dormir. Ora, o sofá estava afastado da janela. Maddie ouviu a voz do pai. Estava sozinha em casa. Acordou, levantou-se, assomou-se, empoleirou-se no sofá, meteu a mão junto do parapeito da janela e, ouvindo a voz do pai, provavelmente queria chamar pelo pai porque estava sozinha, caiu por trás do sofá, sangrou de alguma parte, morreu, agarrado ao seu peluche. O maior mistério para mim neste caso é como é que foi feita a ocultação do cadáver. Porque há vários sinais de que a Maddie morreu naquele apartamento. E não sei, porque a viatura foi alegada 24 dias após ter sido dado o desaparecimento da criança. E tendo em conta que foram 24 dias depois, onde é que eles guardaram o corpo? Onde é que estava o corpo? Para mim, aquela criança foi de facto levada na bagageira do carro porque está mais que dito, não é? Os cães foi encontrado sangue, relatórios manipulados, tudo e mais alguma coisa. Na minha opinião, Maddie ou foi junto com uma senhora cremada, na altura dos factos, os McCann tiveram acesso ilimitado à igreja. O padre deu-lhes a chave da igreja e eles podiam entrar na igreja sempre que quisessem. E então estava a haver um velório nessa altura e de uma senhora inglesa que posteriormente iria ser cremada. Ora, se os pais metessem o corpo da Maddie naquela urna, a criança ia também ser cremada juntamente com aquela senhora. Ou então estava a haver uma igreja, estava a ser construída naquele local. E é uma das teorias que mais se fala e das que mais se acha que se aproxima da verdade. Que a criança foi enterrada no terreno de construção da igreja
e a igreja foi construída por cima daquele terreno e Maddie está debaixo daquela igreja. Concluído ou não, o caso Maddie merece a nossa atenção. Só quando for descoberta a verdade é que será feita justiça pela pequena Madeleine. O meu nome é Centeno e ainda não sei por onde anda Madeleine McCann. Não se esqueçam dela, que eu também não. Até à próxima. Deita um fogo a rebentar, um soldado, uma vaca em chamas com um homem a guiar. Um soldado, uma vaca em chamas.